Olá, paz do Senhor para todos. Meu nome é Daniel Alves Pena e eu recebi um e-mail há alguns dias atrás do irmão Eginaldo Ferreira. No e-mail ele diz o seguinte: a paz do Senhor, irmão Daniel, eu sou mineiro, atualmente moro em Brasília e sirvo a Deus na CCB, Congregação Cristã do Brasil. O pastor adventista citou a CCB no vídeo. Como a igreja não entra em debate acerca dessa doutrina, se manifesta através do Conselho de Anciões, mas o irmão que é da obra de restauração e também cumpre esse ponto de doutrina, achou conveniente que fizesse um vídeo refutando o pastor. Bom, por isso, eu vou fazer algumas colocações dentro deste vídeo. Eu recebi este e-mail e mais alguns outros, mas a princípio eu só vou citar esse nome, que foi a pessoa que me autorizou a fazer isso. As demais pessoas não me autorizaram por questões religiosas e é exatamente por isso que eu não vou citar esses nomes. Bom, irmãos, o pastor que o irmão Eginaldo citava é o pastor Ivan Saraiva, que é formado em teologia na UNASP e em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, UFPE. Atualmente é orador do programa de televisão Está Escrito, TV Novo Tempo. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que nada tenho contra o amado pastor. Inclusive assisto os programas da TV Novo Tempo, por achar que na atualidade cristã é um dos melhores canais televisivos para cristãos, pois ainda não foi contaminado com autoajuda para cristão, teologia da prosperidade e algumas outras meninices gospels contemporâneas. Bom, eu apenas vou fazer essa abertura com minhas falas e posteriormente serão postos os textos e o exame da Bíblia. O pastor Ivan Saraiva, como pedagogo que é, coloca muito de sua interpretação em 1 Coríntios 11. Quando o correto seria apenas examinar o texto. Separei algumas falas do amado pastor e seguirão com as minhas colocações sobre o tema que muito me apraz fazê-lo. Bom, eu espero que todo mundo entenda que nada tenho contra o pastor Ivan Saraiva. Pelo contrário, eu respeito o trabalho deste homem, um homem de Deus, um homem que se dedica ao estudo da palavra, e isso é muito interessante, mas além do estudo da palavra eu prefiro muito o exame. Eu entendo toda a parte antropológica, sociológica citada por ele nas colocações do período em que a carta foi escrita, porém existem algumas coisas que nós precisamos entender, que nós precisamos separar o que é o contexto bíblico e o que é as falas do pedagogo, da pessoa que coloca a sua ideia. E às vezes a gente começa a navegar dentro do texto seguindo a tese ou a visão ou a filosofia da pessoa que está ditando o texto. Logo, quando ele começa a colocar algumas falas para Paulo, Paulo jamais diria ou disse aquilo. Aquilo nada mais é análise do pastor. Está errado isso? Não. Qualquer pedagogo faria isso. Porém, no contexto bíblico, o correto é examinar e deixar que a pessoa tire o máximo possível de proveito dentro do contexto. Para isso, eu já coloquei vários vídeos na internet. Vou colocar mais esse para que os amados irmãos possam entender. Um abraço aqui para o pessoal da Igreja Adventista, um abraço pessoal da Congregação Cristã do Brasil, um abraço para todas aquelas pessoas que gostam de ver uma verdade sendo expurgada até o seu último grau. Este aqui possivelmente não vai ser o último vídeo, porque sei que outras pessoas vão fazer várias citações, mas é necessário que a gente tente se aproximar cada vez mais de uma verdade bíblica, porém resultado de um exame, e não resultado de uma concepção pessoal. Eu não posso fazer uma análise e pregar a minha análise. Jesus disse que a verdade está na palavra, logo eu posso usar antropologia, sociologia, porém eu tenho que respeitar alguns princípios bíblicos. Correto, amigos? Então, a seguir vão aparecer várias colocações e exames do texto que nós vamos fazer. Eu vou colocar vários textos, dentro desses textos terão aqueles que o pastor Ivan disse que não existe outro texto que fala sobre o véu a não ser 1 Coríntios 11. Os irmãos vão ver que houve um equívoco da parte do pastor, ou de repente ele não quis colocar porque o tempo do programa não daria para ele fazer todas as colocações, mas que serão citadas aqui. Um abraço, que Deus possa nos abençoar, que o Eterno a cada dia nos dê condições de ter pessoas para trabalharmos sobre uma verdade. Que o pastor Ivan continue na caminhada, com a mesma força, com a mesma visão, que não me queira mal,
mas é apenas a forma como eu analiso, como eu examino esse contexto da palavra. Bom, a princípio, para nós começarmos a examinar o contexto de 1 Coríntios 11, nós precisamos entender que existem dois tipos de véu, o véu litúrgico e o véu de costume. Será posta aqui, próximo à minha mão, uma imagem que vai tratar do véu litúrgico e do véu de costume. Entendendo essa separação, a gente vai conseguir entender que Paulo nunca pregou costume, pelo contrário. Vocês vão ver em alguns relatos citados pela própria Bíblia, seguindo o exame fielmente dela, de que Paulo não era a favor de costumes dentro da igreja de Cristo. Porém, Paulo era judeu, e sendo judeu, tinha que seguir toda a formação e a colocação dada e passada pelos anciãos locais, pelos ditames normais do judaísmo, tais como circuncisão, o uso da barba, apresentação com 12 anos por causa do mitzvot da parte do judaísmo, todo o processo, tudo que tinha que ser feito, Paulo seguia como judeu. Porém, dentro do cristianismo ele não aceitava. E é isso que a gente precisa entender. Paulo jamais, em momento algum, escreveria uma carta para tratar de costume. Exemplo disso vocês vão ver nas colocações que eu vou fazer. Paulo jamais, em momento algum, ele faria isso. A segunda coisa que eu quero esclarecer é o seguinte: a carta endereçada a Corinto não era para tratar de um costume, e a gente vai entender isso entendendo quem era Paulo, o caráter de Paulo, e por que Paulo não trataria dessa forma e o que ele queria dizer com todo aquele conteúdo. Em segundo lugar, eu quero dizer que a carta era para Corinto e para todas as igrejas de Deus, tanto as de lá quanto as daqui. Bom, o resto os irmãos vão analisando, e sempre deixo a seguinte colocação: essa é a minha forma de examinar a palavra. Agora cabe você fazer uma reflexão interna, não seguir totalmente pelo que eu estou dizendo, a não ser que o que eu esteja te dizendo não tem nenhuma colocação pedagógica da minha visão, e sim o contexto bíblico tirado exatamente dela, correto? Vou trabalhar com todas as partes antropológicas, sociológicas e contemporâneas dentro deste exame, e espero que seja muito proveitoso para todos. Um abraço e segue aí os exames dos contextos. Você verá que o texto é muito mais simples do que muita gente imagina. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque valerá muito a pena nós desmistificarmos essa questão do véu de uma vez por todas, baseados unicamente na palavra do Senhor. Se você tem então uma Bíblia, você pode abri-la no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, nós leremos 16 versos. Pastor, muitos versos hoje, bastante, serão apenas esses. Nós vamos ler em sequência, um atrás do outro, em algum momento eu vou voltar para um ou para outro texto. Mas é importante você entender o seguinte: por que nós vamos usar só esse bloco de textos? Porque não existe em nenhuma outra parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, qualquer outra menção ao uso do véu, ok? Porque não existe em nenhuma outra parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, qualquer outra menção ao uso do véu. Bom, sobre essa primeira colocação de que só existe um texto que fala sobre véu na Bíblia, do pastor Ivan, eu gostaria de fazer algumas citações, como por exemplo Gênesis capítulo 38, versículo 14, que diz o seguinte: então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu, envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Sela já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Caso típico, onde Judá já havia perdido 2 filhos, não quis entregar o terceiro para casar-se com Tamar. Nesse caso, é um véu que ela se cobre para se esconder, ou seja, é um véu de costume, é um véu costumeiro onde a mulher escondia o seu rosto, para que ela não pudesse ser reconhecida. Um véu no islamismo também tem essas colocações no dia de hoje. Então, essa é a primeira parte que fala sobre véu. Véu de costume. A segunda delas está no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 65, que fala sobre Rebeca. O texto diz o seguinte:
E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ou seja, ela está no campo e se cobre por uma questão de respeito ao seu noivo. Novamente um véu de costume judaico. Lembre-se, Tamar e Rebeca eram judias, logo tinham que seguir todo o costume, as normas do judaísmo. Nem Tamar, nem Rebeca estão incluídas no contexto de 1 Coríntios 11 por uma razão simples. O véu de 1 Coríntios 11 fala sobre orar e profetizar. É algo relativo à adoração, que não tem nada a ver com o véu que Tamar cobriu o rosto, que não tem nada a ver com o véu que Rebeca se cobre por causa do noivo. O terceiro deles, irmãos, está no livro de Números, capítulo 5, versículo 11 até o 18, que diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando uma mulher de alguém se desviar e transgredir com ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúme vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote, juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. Bom, essa parte, descobrirá a cabeça da mulher, logicamente, eu não preciso usar de nenhum contexto, de nenhuma parte de orientação para, examinando o texto, deixar bem claro para você, querido ouvinte, que a cabeça dessa mulher estava coberta por um véu, por uma mantilha, por alguma coisa que ela não poderia estar com a sua cabeça sem estar coberta, porque era um costume judaico. Logo, essa mulher, que na realidade não existe, porque é uma colocação de Deus, uma suposição, se acontecer um caso desse, se um homem sentir ciúme da sua mulher, se a sua mulher estiver contaminada ou não, mas é muito claro que a parte de descobrir a cabeça da mulher não é se, é o que o sacerdote deve fazer. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher, porque a cabeça dela vai estar coberta. Então, pastor Ivan, esse é mais um texto que fala sobre o véu. Não o véu de 1 Coríntios 11, mas o véu de costume. Então existem dois véus na Bíblia. O véu de costume judaico, que todo judeu tinha que usar. E o véu litúrgico, que é citado por Paulo. Paulo jamais citaria uma questão de costume. Por exemplo, vou dar uma colocação bem clara para os irmãos entenderem. O véu era um costume judeu. Logo, toda mulher que andasse pela rua tinha que estar coberta de véu. Então, Paulo jamais diria, se fosse o mesmo véu, você deve usar o véu apenas para orar e profetizar. Porque se Paulo fala isso, essas mulheres poderiam andar na rua sem esse véu, sem essa cobertura de cabeça, sem essa mantilha. E aí o que ia acontecer? Essas mulheres iam ser pegas sem esse véu e iam dizer o quê? Que Paulo mandou? Então Paulo, como um homem de Deus que era muito consciente, uma pessoa muito inteligente, falava 2 idiomas frequentemente, de dupla nacionalidade, judeu e romano, ele jamais interferia na questão cultural dessas mulheres. O que Paulo estava tratando é de algo litúrgico dentro da igreja ou um local de âmbito de liturgia, por exemplo, um culto na sua casa.
Você vai orar e profetizar? Diz 1 Coríntios que você tem que colocar o véu. Você vai andar na rua? Não precisa. Por quê? Paulo não está tratando de costume. No Islã, toda mulher tem que andar na rua com o rosto coberto, né? Dependendo da área que for, ou cobre todo o rosto, deixa os olhos de fora, ou cobre só o cabelo. Isso é costume. O que Paulo trata em 1 Coríntios 11 não é costume. Vocês vão entender mais à frente, quando eu começar a falar sobre o caráter de Paulo, que Paulo principalmente contendia com Pedro e com demais outras pessoas, quando eles queriam adotar esse costume para a igreja de Cristo. Paulo era a favor do costume judaico para judeus, porém, quando se tratava de cristianismo, Paulo não aceitava trazer esses costumes para dentro da igreja. Esse foi um dos grandes motivos da discussão, do desentendimento de Paulo com Pedro. Em primeiro lugar, Paulo aqui está escrevendo para quem? É a primeira carta dele para a igreja de Coríntios. Uma outra colocação é sobre para quem era a carta que Paulo escreve a Corinto. Bom, a princípio, a carta era para os moradores de Corinto, né? E o texto diz o seguinte, e aí eu tenho que voltar ao primeiro capítulo da carta, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sostênes. Então Sostênes estava junto com Paulo. Então a gente já sabe que Paulo escreveu a carta. Para quem era a carta? Primeiro, a carta era para a igreja que está em Corinto. Segundo, aos santificados em Cristo Jesus. Terceiro, chamados santos. Quarto, a todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos tentar colocar uma ordem nisso. Se a carta fosse só para a igreja de Corinto, não teria algumas colocações, como por exemplo, aos santificados em Cristo Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: você, meu querido ouvinte, é um santificado por Cristo Jesus? Se a tua resposta for sim, a carta também é para você. Certo? Chamados santos. Você também é um dos chamados santos? Se for, também faz referência a você. Todos, o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Em todo lugar, pode ser aqui onde eu estou e aí onde você está. Pode ser dentro da sua casa, dentro da sua igreja, pode ser dentro do trem, pode ser aonde for. Todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a carta, ela é ampla, ela não é restrita. Ela não se restringe apenas ao conteúdo da cidade de Corinto, e sim aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim não porque é segundo a minha análise, mas segundo o exame da própria Escritura que diz isso. Observe que o versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados santos, vírgula, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Senhor deles, nosso. Então é o meu Senhor, o seu Senhor, o Senhor de Paulo, o Senhor da igreja em Corinto. Logo, a carta não é restrita, ela não restringe apenas a Corinto. E talvez você faça a indagação: ah, mas por que apenas no livro de Corinto tem essa colocação? É simples. O problema local que ocorre em Corinto é que as mulheres de lá passaram a não utilizar o véu litúrgico. Ah, mas ninguém mais fala sobre o véu litúrgico. Paulo é muito claro quando diz: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É assim que ele começa a carta de 1 Coríntios, no capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, então isso quer dizer que nós temos que imitar Paulo? Sim. Nós temos que imitar Cristo? Sim. E Paulo não está ensinando costume. Paulo está ensinando algo que precisa ser feito dentro da liturgia de igreja. Se Paulo fosse ensinar costume, nós não teríamos as seguintes falas de Paulo. Preste bastante atenção no que eu vou colocar na tela para você ler. Observe que eu estou ainda na carta escrita aos Coríntios, que está dizendo o seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignorar isso, que ignore. Logo, Paulo não está escrevendo uma carta para falar sobre costume. Ele está falando sobre mandamentos, sobre obrigações que a igreja deve seguir. Se Paulo está dizendo isso para nós,
E a gente já entendeu que o caráter de Paulo é um caráter que ele não quer que o costume mundano, que o costume judeu, que o costume grego, que nenhum tipo de costume entre dentro da igreja, porque a igreja primitiva não aceitava a mistura. Nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Ele está tratando de algo muito amplo a todas as igrejas, tanto que ele diz com muita clareza que a carta não é só para o povo de Corinto. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o Paulo e o seu caráter. Primeiro, Paulo, ele não ensinava costume. Ele não aceitava que esses costumes adentrassem para o seio da igreja primitiva, né? E é uma das colocações que a gente precisa entender, está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 16. Chegando Pedro, Antioquia lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegasse, foi retirando, e se apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Até aí está muito claro, que Paulo está enfatizando o costume dos judeus que Pedro queria introduzir no meio dos gentios. E Paulo não concordava com isso. Só que, quando os judeus não estavam próximos, Pedro sentava-se à mesa e comia com os gentios. E quando os judeus se aproximavam, eles se afastavam. Está claro isso? Vou fazer novamente a leitura. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Será que Paulo ia impor sobre as mulheres moradoras de Corinto um véu que era costume de judeu? Se o próprio Paulo aqui está discriminando, está indo de encontro a Pedro, que quer colocar o costume dos judeus nos gentios e ao mesmo tempo quer viver no meio dos gentios. Será que Paulo mudou o seu caráter ao escrever a carta aos 1 Coríntios? Ou Paulo continua sendo a mesma pessoa? Se ele mudou o seu caráter, agora Paulo passa a ensinar costume. Se Paulo não mudou o seu caráter, ele não está falando de costume, mas ele está falando de ordenança, que deve a mulher ter sobre a cabeça um sinal de autoridade ou de poderio. Vou continuar lendo. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Será que Paulo faria a imposição de um costume do uso do véu na cidade de 1 Coríntios só por uma razão muito simples de ser costume de lei? Será que esse homem teria autoridade para dizer isso, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei? Se Paulo pregava isso, se Paulo era contra o costume, por que razão Paulo ensinaria um costume? E para fechar essa colocação, nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a seres rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Será que Paulo mandaria a igreja que está em Corinto seguir rudimentos e costumes judaicos? Guardai dias, meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Um homem que escreve com essa força, com essa autoridade, ainda no livro de Gálatas, escrevendo aos Galenses, jamais seria o mesmo homem que escreveu a carta a 1 Coríntios se ele estivesse ensinando costume.
Não tem como uma pessoa ter dois caráter. Para Corinto ele ensina costume. E contra Pedro, ele quer lutar contra o costume que Pedro quer colocar dentro da igreja, como fato da circuncisão. E ao mesmo tempo ele começa a dizer: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco, porque o povo começou a seguir todas as tradições colocadas pelo judaísmo dentro do seu contexto. Logo, Paulo é muito claro e abrangente, e o que ele está ensinando não é um costume. Para afirmar o que eu estou dizendo, eu vou usar as próprias palavras de Paulo e não as minhas, porque até então nós estamos, dentro das minhas falas, usando um pouco do campo pedagógico, da forma como eu entendo. Só que nós vamos ouvir de Paulo. Será que Paulo, se eu perguntasse agora: Paulo, o que você está ensinando é costume? O que você está ensinando ao povo de Corinto é costume? É ordenança? É mandamento? Paulo, responde para nós o que você está ensinando. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. E o texto lá diz o seguinte: lembre-se da minha pergunta. Paulo, o que você está ensinando ao povo de Corinto? É ordenança? É mandamento? Ou é costume? Aquilo que você brigou contra Pedro, aquilo que você não aceitou nos Galenses, que criticou dizendo: vocês estão querendo voltar aos rudimentos antigos, tomara que eu não tenha trabalhado em vão em vós. E a resposta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, 37 é a seguinte: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então você tem uma resposta de Paulo para tudo aquilo que ensinou, em todo o seu contexto de cartas escritas. Tudo que ele ensinou era mandamentos do Senhor. Então você deve fazer uma análise. Você vai ficar com o exame da Bíblia, onde Paulo responde a nossa pergunta, ou você vai ficar com respostas fabricadas por um contexto da minha análise, da análise de terceiro. Quando eu pergunto para Paulo: Paulo, por quê? Isso é uma analogia, irmãos. Paulo, por quê? E o que você escrevia? Era costume, ordenança ou mandamento? Isso é uma analogia. Mas veja bem a resposta de Paulo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Logo, eu, Daniel Alves Pena, prefiro ficar com as palavras de Paulo, onde diz que, em 1 Coríntios 11, a mulher deve ter sobre a cabeça, sim, utilizar o seu véu. Quanto à cor, o tamanho, a Bíblia não cita. E se não citar cor, automaticamente vai haver uma ausência dessa cor. E o mais natural, quando tem ausência de cor, é usar algo branco. Essa é a minha analogia. Isso não é bíblico, não está escrito lá. Qual é o tamanho? Bom, véu não é chale, não é para cobrir o corpo todo, não é para cobrir os braços. Logo, se vier a altura dos ombros, está de bom tamanho. É a minha analogia, é a minha forma de entender, não é o contexto bíblico. Certo? Como Paulo diz: examinar e tudo, reter o que é bom, que o amado possa fazer uma análise, um exame da Bíblia e ver até que ponto há verdade no que eu li e no que eu disse aqui. Mas e a questão do véu? A questão do véu é muito simples. Você sabe que naquela época, lá em Corinto, existia um grande anfiteatro para cerca de 20 mil pessoas. Um estádio hoje para 20 mil pessoas já é um estádio de um bom tamanho. Não é dos maiores, mas aqueles que já tiveram oportunidade de visitar um lugar assim sabem que é um lugar grande. Para uma cidade naquela época, seria um lugar muito grande, muito relevante. E esse templo era o templo de Afrodite. E existiam naquele contexto as prostitutas cultuais. O que era isso? Milhares delas, pelo menos 1000 por templo, de mulheres que tinham que entregar o seu corpo ao menos uma vez ao ano. E elas se dedicavam o seu corpo e aquela relação sexual a Afrodite. Nesse contexto, como a mulher se portava para poder se manifestar publicamente dizendo ser uma prostituta cultual? Ela raspava o cabelo, raspava mesmo, deixava ele bem baixinho. Então, quando as pessoas observavam, já sabiam que aquela mulher era uma prostituta. Hoje em dia,
No nosso contexto não funciona assim. No nosso dia a dia, no nosso contexto, dependendo do horário, dependendo da rua, dependendo da roupa, você passa de carro, você já sabe o que aquela mulher está fazendo ali. Pelas roupas curtas, pela postura, pela maquiagem pesada, pelo horário em que está, tudo aquilo mostra um contexto e define quem é aquela pessoa. Naquele contexto, no tempo do apóstolo Paulo, quando se raspava o cabelo, então era característica de que era uma mulher que se envolvia com esse tipo de atividade. Muito bem. Se você observar os filmes bíblicos, você vai perceber uma coisa, sempre as mulheres elas estão com um manto sobre a cabeça. Por que isso? Eu fui procurar um pouquinho, catalupto é a palavra, vai aparecer aí no seu GC, catalupto é a palavra grega que é traduzido por véu, mas a sua tradução seria manto ou mantilha. Então perceba que nestes versos aqui, sequer existe a palavra grega que se refere a véu. É aquele manto que cobria a cabeça. E aquilo era muito importante no contexto do apóstolo Paulo. As mulheres que eram judaizantes ou que eram judias, essas mulheres, não apenas nas questões litúrgicas, não é apenas na oração, ou no momento de profetizar, ou de ensinar, até mesmo para sair de casa, elas usavam esse manto, essa mantilha sobre a cabeça. Em todo o tempo que elas estavam externamente andando, passeando, fazendo algum tipo de atividade, elas usavam aquilo. Qual era o problema? Agora o cristianismo estava chegando. Eles tinham o judaísmo, o cristianismo estava penetrando no meio judaico. E agora vocês vejam como existem várias situações conflitantes entre os hábitos culturais, sobretudo dos judeus, com a própria natureza do cristianismo. Por exemplo, a circuncisão. Desde os tempos de Abraão, a criança com 8 dias de vida, o prepúcio era cortado. Aquilo envolvia um sinal, um símbolo para toda a nação de Israel, teve a sua importância, o seu significado, era uma questão também de higiene, de se multiplicar, e o povo de Israel multiplicava como nenhum outro povo no planeta Terra, naquele contexto. No entanto, quando Jesus Cristo veio, todas essas ordenanças elas foram caindo por terra. E aí então houve um conflito nesse período da Igreja Apostólica, continua circuncidando ou não? E aí então uns diziam, deve fazer, outros dizem, não deve mais ser feito, precisa ser feito, não precisa ser feito. O que está acontecendo aqui? Nós entendemos que aqui havia uma sociedade onde as mulheres judias, elas dentro do seu contexto social, era desonroso ela sair sem o véu, que é véu. Como eu e você estamos imaginando? Não, é um manto, uma mantilha sobre a cabeça. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 6. Se a mulher não cobre com a mantilha, com o véu, como é traduzido aqui, ele diz assim, tosqueie-se também. E se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, então que põe o véu. Então ele está querendo, olha só como Paulo está instigando aqui as mulheres, ora, toda a sociedade de vocês diz que é desonroso vocês não usarem esse manto. Por que vocês não estão querendo usar? Ora, se vocês estão querendo desprezar o contexto cultural de vocês, por que vocês não raspam a cabeça? Não, porque raspar a cabeça é totalmente desonroso. Opa, você sair por aí, querer ter parte na liturgia sagrada, desrespeitando esse costume, esse hábito, será que é a melhor coisa a ser feita? Olha a postura do apóstolo Paulo. Então eu e você precisamos entender que aqui não está se tratando em hipótese alguma de doutrina, de princípio. Há um contexto envolvido. Bom, irmão, segundo o pastor Ivan, raspar a cabeça era porque era prostituta. Em Corinto eu concordo com ele, por uma razão simples. Era uma cidade portuária sim, os navios atracavam lá, e as prostitutas tinham o cabelo raspado por uma razão simples, porque o piolho, a epidemia de piolho matava. Agora eu não posso pegar o ambiente de um local e fazer disso uma bandeira para falar sobre a questão do véu por uma razão simples. Existia outras situações em que se raspava a cabeça? Essa é a questão que fica.
Paulo é abrangente no seu estudo e nós lemos que a carta não é só para Corinto, certo? É todos, em todos os lugares que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aos chamados santos. Senhor deles e nosso, é o que diz 1 Corinto. Então eu vou fazer algumas colocações de algumas situações que rasparam a cabeça. Vou fazer uma passagem bem rápida e bem simples. Eu não vou abordar todo o tema, até porque o vídeo vai ficar muito grande. O primeiro texto é Isaías capítulo 22, versículo 12, que diz o seguinte: E o Senhor Deus dos Exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Bom, eu não posso dizer que cabe também às prostitutas, mas posso dizer que cabe à pessoa. Todas as vezes que alguém se encontrava numa situação muito difícil de luto, era apto cobrir-se de saco, jogar o pó para cima e raspar a cabeça para demonstrar a vergonha que se estava ou para se demonstrar o grau de sofrimento que envolvia essa pessoa, certo? Então, era muito forte essa colocação de raspar a cabeça. Não se pegava apenas o costume de Corinto, de raspar a cabeça no caso das prostitutas. O segundo texto é o livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, se lançou na terra e adorou. Logo, nós vamos ver que Jó não tem nada a ver com a questão da prostituição, mas raspou a sua cabeça em sinal de luto, de sofrimento, em algo pesaroso, algo que te atormente, algo que tire a paz, algo que as pessoas de longe ao te notarem saberão que você está sob um profundo sentimento ou abalo sentimental. O terceiro texto está no livro de Números, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente, e contamine a cabeça do seu nazireado, então o dia da sua purificação rapará a cabeça, e o sétimo dia rapará. Ou seja, o nazireu que tinha o voto do cabelo comprido, que não era costume ter cabelos compridos, como disse muito bem o pastor Ivan, né? Ele está totalmente correto dentro desse contexto que ele falou. O que acontecia? O nazireu, ao se deparar, se ele estivesse num ambiente e alguém morresse perto dele, esse voto, nas proximidades, tinha que raspar o cabelo, ficar careca. Tem a ver com prostituição? Não. Logo, não queira dizer que o véu é apenas pela questão da prostituição, da prostituta de 1 Coríntios. Que nós vamos ver várias pessoas que rasparam as cabeças. Correto que nenhuma delas se cobriram de véu, até porque a questão aqui não é abordagem de véu, a questão é abordagem de rapar a cabeça. Era vergonhoso. Agora, o apóstolo Paulo ele vem trabalhando um conceito importante quando ele declara o seguinte, no verso 15: Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, mas o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Ora, agora parece que travou tudo. E agora, como é que funciona isso? Veja, vamos recapitular para a gente chegar aqui. As mulheres da época do apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, aquelas mulheres, em outras cidades também, usavam um manto, uma mantilha, quando? Em toda e qualquer situação exterior à casa delas. Aquilo era visto como algo honroso, respeitoso, de submissão. E o apóstolo Paulo está preocupado, porque quando Jesus Cristo é inserido no contexto do mundo, as mulheres passam a ser valorizadas, os escravos passam a ser valorizados e as crianças passam a ser valorizadas. E agora as mulheres começam a ter parte na liturgia, coisa que dentro do judaísmo era impossível. As mulheres ficavam restritas a um canto, sem nenhum tipo de expressão, sem nenhum tipo de palavra. Agora, existe uma abertura para que as mulheres falem. Agora, o apóstolo Paulo se preocupa dizendo assim, use o véu, use o manto. Você vai orar, você vai profetizar, você vai ensinar, use o manto. Porque você precisa respeitar. No entanto, a gente observa o seguinte, ele diz o seguinte, o véu, o cabelo foi dado no lugar do véu. Agora o apóstolo Paulo, ele começa a trazer a gente um outro tipo de luz. Porque quando ele começa, a partir do verso 11, dizendo,
todavia, porque do verso 1 até o verso 10, ele está falando a respeito do contexto imediato do que as coisas estão acontecendo. Quando ele vem a partir do verso 11, ele diz assim, todavia, e aí ele começa a desenrolar. O problema é que naquele contexto, se uma mulher raspasse o cabelo, ela era considerada por gregos e por romanos uma prostituta. E se uma mulher do judaísmo estivesse andando sem o seu manto, também seria muito desrespeitoso. Agora, é pecado você orar sem o véu? Querido, o apóstolo Paulo diz no verso 15, mas ter a mulher o cabelo comprido lhe é honroso, pois o cabelo foi dado no lugar do véu. E aí então as pessoas dizem assim, mas espera aí, tem que usar o véu. O seu contexto cultural exige que a mulher use o véu? Uma das grandes razões porque a mulher deve ter, na hora de orar e profetizar, o véu sobre a cabeça. Vou usar de novo da minha analogia. Vou perguntar ao apóstolo Paulo. Porque a carta consta ali palavras de Paulo dentro da sua visão e sua opinião. Um homem que não ensinava costume. Nós já falamos sobre isso. Portanto, versículo 10, 1 Coríntios 11. Deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aí uns dizem, esse anjo aí é o pastor da igreja. A colocação aqui é muito mais viável por uma razão simples. Que anjo é esse? Todo mundo sabe que na nossa liturgia, dentro da igreja, a presença dos anjos são inevitáveis. A Bíblia diz que eles são cooperadores, que eles estão aprendendo também conosco, eles estão observando tudo isso. Todo esse movimentar, esse agir. Uma das razões de Paulo não é porque havia prostituta, não é porque tinha mulher careca. Se eu perguntasse assim, Paulo, por que a mulher deve ter o véu sobre a cabeça? Ele me responderia, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. E aí um pastor diz para você, não, era por causa das prostitutas, era por causa da mulher careca. Era por causa do costume. Para Paulo não era nada disso. Para Paulo, a mulher tinha que ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. A outra colocação é o seguinte. Mas ter a mulher, versículo 15, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E aí, parece que se encerra uma questão que se o cabelo foi dado em lugar de véu, não precisa usar véu. Essa é a colocação de alguns. Mas vamos tentar analisar isso. Eu estou no versículo 15. Certo? Essa carta tem muito mais de 15 versículos. Por que Paulo diria no versículo 10? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. E no versículo 15 ele diria, o cabelo foi dado em lugar de véu. Será que Paulo diria para você, cobre a sua cabeça? Depois diria, não precisa. Você já está com o cabelo comprido, então o seu cabelo substitui o véu. Será que Paulo diria isso? Vamos tentar analisar gramaticamente o versículo 15. Mas a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de. O que seria em lugar de? Vou te dar um exemplo. A tua igreja tem o pastor presidente e o vice-presidente. E por uma eventualidade, seu pastor é palestrante ou vai pregar num outro lugar, vai num simpósio, não vai poder estar presente. Quem está presente é o vice-presidente. Você concorda comigo que gramaticalmente o seu vice-presidente está em lugar de presidente? Vou fazer uma outra colocação. Você é uma mulher que trabalha fora e tem uma babá que toma conta do seu filho. Na sua ausência, quem está tomando conta da sua filha é a babá. Você concorda comigo que gramaticamente a babá está em lugar de mãe? Mas você também vai concordar comigo que a mãe dessa criança não é a babá. Como você também vai concordar comigo que o presidente da sua igreja não é o vice. Logo, estar em lugar de não quer dizer que substitui por completo, e sim temporariamente. A mulher que está sem o véu, hoje, e tem o seu cabelo dentro das conformidades bíblicas, é uma coisa.
véu foi o cabelo estar em lugar de, mas não é a coisa de fato. Vou te dar um exemplo clássico disso. No versículo 6 diz o seguinte: se a mulher não se cobre com véu, raspe a cabeça. Faz essa análise. O correto seria: se a mulher não se cobre com véu, deixe seu cabelo crescido. É muito lógico o que eu estou falando para você. Porque se o cabelo está em lugar de véu, Paulo jamais diria no versículo 6, a mulher que não cobre, então raspe a cabeça. Porque se raspar a cabeça, onde ficaria esse véu do versículo 6 que manda raspar se não usa? E a colocação é muito simples. O véu que a mulher tem, que segundo o versículo 15 foi dado em lugar, é para você ir na padaria, é para você ir na rua, é algo que te identifica como mulher. Aquilo que o pastor Ivan colocou muito claramente, até dou meus parabéns a ele da colocação que ele falou, a distinção entre homem e mulher, o cabelo do homem e o cabelo da mulher, porque hoje em dia está uma bagunça que ninguém entende mais o que é o que. Hoje você olha pelo cabelo, você não pode nem chamar pelo nome ou saber se é homem ou se é mulher. E essa colocação de cabelo em lugar de é para você ir na rua, para você ir na padaria, é algo que está com você temporariamente. Você se lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro e o perfume se derramou? Ela enxugou com o quê os pés de Cristo? Com o véu? Com o cabelo. Com o cabelo. Como que você acha que estava a mulher samaritana? Ela estava lá com o seu manto. Por quê? Porque ali era honroso. Mas diante de Jesus, aquela mulher que quebra o vaso de alabastro e derrama aquele perfume aos pés de Cristo, quando ela vai enxugar, ela não enxuga com o véu. Ela tira o véu e ela fica sem véu na presença do Criador dela. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Cristo. Isso não pode servir para dizer o seguinte: nossa, você está orando com véu, que pecado. Você quer usar o véu? Use o véu. Você não quer usar o véu? Não use o véu. Você entende? A gente não precisa brigar por causa disso. Agora, uma coisa precisa ficar clara: isso não é princípio. Se você, minha querida irmã, orar sem o véu, Jesus vai ouvir a sua oração. Jesus permitiu que uma mulher sem véu se achegasse até ele e prostrada diante dele o adorasse, enxugando os pés de Cristo. Eu e você podemos ter a tranquilidade em dizer o seguinte: isso é apenas uma questão cultural. Jesus nunca orientou isso a ninguém. Bom, uma das abordagens do pastor Ivan, na sua visão pedagógica e teológica, é sobre a mulher, né, que quebra o vaso de alabastro e unge os pés de Jesus e seca com seu cabelo, e ele disse que essa mulher não estava de véu. Concordo com ele, nem poderia estar. Certo? Essa mulher não poderia estar. Só discordo quando ele disse que, assim como Jesus aceitou o que aquela mulher fez, ele vai aceitar que a mulher não esteja coberta de véu. Parece que há uma complicação no que eu estou falando, mas eu vou explicar para os irmãos vão entender. Preste bem atenção. João capítulo 12, versículo 2 e 3, diz que essa mulher se chamava Maria, e como estava na casa de Lázaro, possivelmente era irmã de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E o texto diz o seguinte: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Então a gente já sabe que naquele momento, na casa de Lázaro, que havia falecido e sido ressuscitado por Jesus, havia uma ceia posta, estavam todos ali, correto? E Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então estavam todos à mesa, para comer, não é para orar, não é para profetizar. A questão não é litúrgica, a questão é social. Então Maria, que não estava orando e nem estava profetizando, tomou um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com os seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Pastor Ivan, essa mulher estava sem véu porque não era um momento litúrgico.
era um momento social dentro da casa. Dentro da casa ela não estava orando, nem estava profetizando. Em outras colocações, como por exemplo aquela prostituta que estava dentro da casa, que também faz o mesmo hábito, não na unção, mas que ela chora, e que ela seca os cabelos de Jesus sem véu. Ela era uma prostituta, ela não tinha costume judaico, então ela tinha que estar sem véu. Quanto a Jesus aceitar ungir os seus pés e secar com o cabelo, está dentro de uma normalidade para a questão da época. Era uma questão de fé daquela mulher, mas não se esqueça, 1 Coríntios 11, Paulo pergunta o seguinte: é correto a mulher orar ou profetizar? Então a gente precisa muito bem se prender a essa ordem gramatical, porque existe uma colocação de como estar e quando estar. Como estar coberta? Quando? Orar e profetizar. Se essa moça estivesse numa padaria e fosse comprar o pão e por uma necessidade encontrasse Jesus lá e quisesse chorar aos pés dele, quisesse enxugar os pés deles com o cabelo, estaria dentro de uma colocação. Agora, a questão de 1 Coríntios é orar e profetizar. E é muito diferente de estar na mesa ceando. Se a colocação fosse estar de véu a todo momento, seria costume. E uma das grandes provas de que não era costume o que Paulo tratava é que ele restringe, é condicional. Orar e profetizar está coberta. Somente isso. Paulo não está abordando um costume. Assim como João capítulo 12, versículo 2 e 3, não está falando nem de costume e nem de véu. Eu entendo o exemplo que o amado pastor Ivan colocou, foi até muito bem colocado, porque nos dá uma demonstração de que se essa mulher estava sem véu, automaticamente ela não estava orando e profetizando. Certo? Bom, é a forma de examinar a Bíblia. Como é que essa mulher não está orando e profetizando? Porque se no texto estivesse dizendo, e a mulher estava orando e ungiu os pés de Jesus e secou com os seus cabelos, é um contexto. Agora, o texto não diz se essa mulher estava de véu, tirou o seu véu e foi secar os pés de Jesus. O texto não nos omite isso, não nos declara. Agora, daí dizer que essa mulher estava sem véu é uma tese pedagógica e teológica. Isso aí cabe ao campo da teologia e não numa forma de visão de análise para todos, porque a minha verdade não é a verdade do pastor Ivan. A verdade do pastor Ivan não é a minha verdade, mas a verdade bíblica é única. E ali não diz se essa mulher estava ou não sem véu, só diz que ela secou os pés de Jesus com véu. Na dúvida, o pastor Ivan, seguindo a sua análise de raciocínio, que eu não estou dizendo que está errado, tá? Seguindo a sua análise de raciocínio, está lá. Fizeram depois uma ceia, Marta servia Lázaro, eram os que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma aratela, ungiu de unguento de nardo puro, e o muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os cabelos. Até aí, não está dizendo que ela estava de véu ou sem véu. Eu não sei o tamanho do cabelo de Maria. Eu não sei se ela tirou o véu para secar esse cabelo. Então fica tudo no campo da interpretação teológica. Isso é forma de interpretação de análise, mas não serve como verdade mútua para todos. Certo? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. O texto não diz que ela estava sem ou com véu. O texto diz que ela secou com os cabelos. Paulo nunca falou que para secar o cabelo de alguém tinha que usar o véu. Mas Paulo foi muito categórico em dizer que para orar e profetizar tinha que se estar de véu. Essa moça chamada Maria, irmã de Lázaro, não estava orando nem profetizando. Obviamente devia estar sem o véu na cabeça, mas possivelmente estava com a cabeça coberta por uma razão simples. Ela era uma mulher judia e tinha que estar dentro do seu âmbito com a sua cabeça coberta. Ah, por que ela não checou com o véu? Isso aí a gente vai ter que perguntar para Maria quando a gente chegar lá no céu. A gente chega lá e pergunta: Maria, você estava de véu ou estava sem véu? Porque o texto não nos declara. Por isso eu não posso tomar como uma verdade e dizer que Deus vai aceitar a sua oração sem véu. Porque Paulo é muito claro quando diz: julgai entre vós mesmos. É correto que a mulher ore? Presta bem atenção. Ore a Deus sem estar com a cabeça coberta. E quando ele diz que nós não temos, perdão, nós não temos tal costume, não era o tal costume de usar o véu, é o tal costume de contender.
Por isso que ele diz lá no capítulo 37, né? No capítulo 14, quem julga ser profeta ou espiritual sabe que o que eu digo é mandamento do Senhor, então não é costume. Quero te fazer uma pergunta. Vou usar de analogia e vou usar de exame da Bíblia. Analogia, meu modo de pensar. Se eu perguntasse para Paulo, Paulo, o que deve fazer uma mulher que não cobre a cabeça com véu? Essa é a minha analogia. Certo? Se eu perguntasse hoje para Paulo, Paulo, por quê? O que você acha que deve fazer uma mulher que não cobre a sua cabeça para orar e profetizar? Essa é a minha analogia. Vou para dentro da Bíblia, cruzar um versículo de 1 Coríntios 11, para ver se encaixa dentro da minha dúvida. Certo? 1 Coríntios 11, versículo 6. Preste atenção. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, o que ela tem que fazer, Paulo? Preste atenção. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, o que ela tem que fazer, Paulo? Na sua opinião de apóstolo, de homem de Deus, que não pregava costume, que contendeu com Pedro a respeito disso, que estava presente em Atos 15, quando 4 coisas apenas foram colocadas para os gentios. O que essa mulher tem que fazer, Paulo? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, opinião de Paulo, tosquia-se também. Corte seu cabelo se você não usa véu. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear seu rapaz, que ponha o véu. Mas está muito claro. Se a mulher não se cobre com véu, para Paulo, só tem uma opção. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, corte seu cabelo, raspe a sua cabeça. Essa é a colocação de Paulo. A minha analogia é, a minha pergunta a Paulo. Paulo, o que deve fazer uma mulher que não se cobre com véu? Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar seu rapaz, que ponha o véu. Em Atos 15, irmãos, tem uma passagem interessante onde Paulo é apresentado no meio dos apóstolos e alguns fariseus queriam impor a circuncisão aos gentios, ou seja, a visão judaica dentro do cristianismo. E aí houve um consenso onde eles se reuniram para estipular o que seria recolocado do judaísmo dentro do cristianismo, para que eles pudessem caminhar. Era a primeira vez que eles se reuniam, né, para poder fazer algo para que pudesse unir as pessoas de várias visões, de vários costumes. E o relato de Atos, eu vou ler para os irmãos agora, para os irmãos entenderem. Atos 15, versículo 22 a 30. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabas, Silas, homens distintos entre os irmãos. Por intermédio deles escreveram o seguinte, preste atenção: os apóstolos e os anciões, os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, e não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, ninguém dos apóstolos mandou que na Cilícia e em outros lugares, na Síria, que quem se convertesse ao cristianismo tinha que seguir a lei. Mas alguns lá queriam que seguisse, ou seja, ensinar a tradição judaica para o cristianismo. E aí o que acontece? Eles vão fazer algumas colocações, dentre elas estão: pareceu-nos bem, foi o que eles escreveram, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, o teor da carta era esse. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da prostituição, das quais bem fazem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram uma carta. Ou seja, os apóstolos foram para lá. Judas, Paulo estava no meio, né? O que tinha? Qual era o conteúdo dessa carta para os gentios e para os judeus que estavam juntos, na Síria e na Cilícia? Que eles deviam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Esses eram os ditames. Não dizia ali que eles tinham que circuncidar. Ou seja, a razão não é lidar com o costume, é tentar adequar. Ali dentro não está escrito que as mulheres deveriam se cobrir de véu assim como as mulheres judias faziam. Isso não foi colocado na carta. Paulo sabia disso. Paulo era um dos enviados, né? A palavra apóstolo vem exatamente de postular, né? Que é aquele selo da postagem da carta, alguém que leva, alguém que conduz. Paulo estava com essa carta em mãos, sabia o conteúdo, esteve na reunião quando os fariseus queriam impor a circuncisão aos cristãos gentios. Paulo sabia que o costume judeu não poderia se misturar com a base do cristianismo, da igreja primitiva dos apóstolos. E aí eu te faço uma pergunta. Será que Paulo, em 1 Coríntios 11, ia pedir para os moradores de Corinto, a igreja em Corinto, que eles utilizassem o véu de costume judeu? Se a própria carta, no capítulo 15 de Atos, especifica os 4 itens que tem que ser observado pelos gentios, que eram simples: abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Essas eram as colocações. Não havia ali ter que usar o véu. Então Paulo não fez a questão de colocar um costume onde o próprio núcleo de apóstolos, né, muito bem colocados com ele, coube a nós e ao Espírito Santo, ou ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargos algum. Então logo, Paulo jamais pediria à igreja dos gentios que colocasse o véu costume, mas não teria como deixar uma igreja que não seguia os mandamentos, que era a visão de contexto litúrgico de usar o véu. Então, se Paulo estivesse falando de véu e costume, ele já teria entrado numa enrascada muito grande com os apóstolos e Pedro é que iria repreendê-lo. Pedro ia chamá-lo um canto, uso agora da minha forma pedagógica de análise, da minha síntese de raciocínio, não dizendo da Bíblia, e digo o seguinte: Pedro poderia ter chamado Paulo no canto e falado assim: Paulo, que história é essa de véu para Corinto, Paulo? Nós nos reunimos lá em Jerusalém, não houve um consenso e apenas 4 coisas foram colocadas para essas pessoas. A gente já sabe que não pode circuncidar, mas a carta não falava sobre o uso do véu, Paulo. Por que você está mandando esse pessoal colocar o véu, Paulo? Não houve esse debate, não houve essa análise, mas Paulo era um homem de autoridade porque ele entendia que o contexto de lei e o contexto de base, de costume judaico, não poderia ser trazido para o cristianismo por uma razão simples. Cristianismo é uma coisa e costume é outra coisa. Então o véu que Paulo trata não é véu de costume, é véu litúrgico, véu de liturgia, orar e profetizar. Bom, eu espero que o irmão possa ler na sua casa o livro de Atos, capítulo 15, vocês vão entender que os fariseus queriam impor as sanções de lei dentro do cristianismo, e houve um consenso onde eles começaram a falar de tudo que Paulo tinha feito, das maravilhas que Deus estava operando através de Paulo, porém havia um impasse. Paulo trazia essas pessoas e eles falaram: agora vai ter que circuncidar, sendo que a circuncisão
é algo do judaísmo, não tem nada a ver com o cristianismo, apesar de Jesus ser judeu e ser circuncidado, a gente nunca pode esquecer disso. Jesus não pregava judaísmo, Jesus pregava cristianismo. Por isso, meu querido, o véu que Paulo trata não é costume, até porque se fosse, os primeiros a chamar a atenção de Paulo seriam os apóstolos e nenhum deles fizeram. Hoje a gente tem várias pessoas para tentar tirar essa visão de que é uma questão litúrgica e não uma questão de costume. Que Paulo jamais ia ferir um consenso. Primeiro sinédrio formado para fazer uma análise do contexto do que pode e o que não pode nessa mistura de judeus e gentios. E o que foi imposto foram 4 coisas, só, mais nada. Paulo não ia impor o véu para a igreja em Corinto. Espero que tenha ficado esclarecido, mas entendo que muitas pessoas vão analisar e ter várias formas de análise. Porém, é no examinar a Bíblia e nos prender ao contexto local, usando antropologicamente do contexto social nosso também, do nosso costume, da nossa visão, porque uma coisa é costume, a outra coisa é o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, versículo 37. O que vos ensino são mandamentos do Senhor. E aí eu faço a pergunta de Paulo: julgai entre vós mesmos, é correto que a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta?